Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, o Senhor, antes dele subir para o Pai, antes dele deixar a sua igreja, não só porque o Senhor veio habitar em nós através do Espírito Santo, mas o Senhor subiu para o Pai. Antes dele subir para o Pai, ele sabia que a igreja, nós não íamos mais vê-lo enquanto estivéssemos aqui, não íamos mais poder tocar em Jesus, como os apóstolos tocaram, como os discípulos tocaram. Aqueles discípulos andaram com Jesus, tocaram em Jesus, viram Jesus e ouviram a palavra da sua própria boca. E Jesus sabia, irmão, que ele ia se ausentar e que os seus discípulos iam ficar aqui e dar continuidade à sua obra. E os discípulos iam estar aqui, a igreja está aqui, e a igreja ia fazer a obra de Cristo, ia pregar o Evangelho, ia viver no meio das tempestades, das turbulências, das perseguições, lutas e adversidades. Então o Senhor Jesus, sabendo de tudo isso que viria no futuro sobre a igreja, e da obra que ele estava confiando na igreja, ele dá as suas últimas instruções para os seus discípulos. E é exatamente isso, irmão, que nós queremos falar com vocês, amém? E na semana passada nós já vimos algumas coisas, e nós vamos dar continuidade, porque isso é muito importante. Peço que os irmãos de fato abram o coração para entender. Então naquele momento, irmãos, que Jesus estava já se ausentando, já estava se despedindo, o coração dos discípulos ficaram perturbados, o coração dos seus discípulos ficaram angustiados, e eles ficaram com medo, porque eles tiveram sempre Jesus estava lá para resolver os problemas por eles. Sempre Jesus estava lá na hora das confusões, Jesus tomava a frente, os discípulos ficavam atrás, Jesus estava ali. Sempre na hora de problemas, Jesus estava lá para resolver. Sempre na hora de dúvidas e questionamentos, Jesus estava ali para ensinar, para dizer como tinha que ser. Jesus estava sempre ali orientando. E agora Jesus não ia estar mais. E quando Jesus começa a se despedir, irmãos, e os discípulos percebem que Jesus está se despedindo, a Bíblia diz que o coração deles começa a ficar perturbado. Eles começam a ficar angustiados. Eu imagino que eles ficam assim um pouco com medo, preocupados. E agora? Quando nós tiver alguma dúvida, o que é que nós vamos fazer? E agora? O que é que vai ser de nós? A quem nós vamos perguntar? Como é que nós vamos fazer essa obra? E Jesus ali, meus irmãos, ele começa a consolar os discípulos deles. E esse consolo, ele é para nós também. Porque nós estamos aqui, amados. Os discípulos fizeram a parte deles. No decorrer dos séculos, outros homens de Deus foram levantados e fizeram a parte deles. E agora chegou a nossa vez de dar continuidade à obra que Jesus começou há 2000 anos atrás, amém? Chegou a nossa vez de dar continuidade à missão de Paulo, à missão de Pedro, à missão dos apóstolos. Então Jesus, irmão, ele nos consola, sabendo, queridos, que fazer a obra de Deus vai nos trazer às vezes angústia. Fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus, vai nos trazer muitas vezes, irmão, perseguições, vai nos trazer tristezas, preocupações. E vai haver momentos, irmãos, que nós vamos nos sentir abandonados. Vai haver momentos, irmão, que as tribulações vão ser tão grandes que a gente vai olhar em nossa volta e vai ver que perdeu tudo, perdeu amigos, perdeu tudo. Mas Jesus consola o nosso coração essa noite, irmão. Você que é mulher de Deus, você que é homem de Deus, você que realmente é discípulo do Senhor, você que realmente está procurando fazer a vontade de Deus, dá continuidade o que a igreja começou há 2000 anos atrás. O Senhor diz: não se turbe o vosso coração. O Senhor diz: não é para o seu coração se conturbar, amém? Talvez pessoas, alguns de nós aqui temos estado com o coração conturbado. Eu mesmo esses dias, irmão, tenho estado com o coração conturbado. A gente vê a obra crescendo, o rebanho se multiplicando, as ovelhas aumentando, e de repente, irmãos, problemas começam a surgir, lutas começam a aparecer, precisa se corrigir um irmão, precisa se repreender outro. Às vezes alguns que estão andando com você já há anos,
Alguns que estão andando com você já há anos, que já deveria ser pessoa de confiança, começa a dar vacilos, meu irmão, sabe? E a gente que está aqui na frente do trabalho, querendo ver a obra de se desenvolver, querendo ver a obra missionária aumentar, querendo ver cada obreiro, cada irmão encaixado no seu lugarzinho certo, um fazendo missão, o outro pregando a palavra, o outro evangelizando, e de repente, irmão, você começa a perceber que começa a se frustrar com algumas coisas. Isso começa a trazer conturbação para o nosso coração. E conturbações, irmão, nós temos dentro da igreja. Conturbação você vai enfrentar dentro do seu lar. Conturbação você vai enfrentar dentro do seu casamento, dentro da sua família. Você vai enfrentar conturbação, irmão. Os pregadores aí, os irmãos que pregam o Clésio, o Jardel, os outros irmãos que pregam a palavra, vão encontrar conturbação, irmão, em pregações que você vai pregar. Pessoas que vão se levantar contra você, que vão ficar tristes com a sua pregação, que vão se angustiar com a sua pregação. E que você sabe que tem que pregar aquela palavra, porque ela é a verdade, e o povo precisa ouvir para poder aprender. E você pregando aquela palavra, sabendo, meu irmão, que está colocando um fardo tremendo em cima de algumas pessoas. Então isso traz conturbação. Mas o Senhor fala, irmão, inclusive para mim essa noite: não se turbe o vosso coração, amém? Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse que nós não tivéssemos preocupados, tivéssemos conturbado, colocasse nossa fé nele, amém, meu irmão? Quando o coração quiser conturbar, quando o coração quiser perturbar, coloca a tua fé em Deus, coloca a tua fé em Cristo, meu irmão. É isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês vão dar continuidade à minha obra, vocês vão pregar meu evangelho, vão ser presos, vão ser conturbados, mas ponham a fé em Deus, ponham a fé em mim. É isso que Jesus está falando. Você vai passar luta, meu irmão, em vários ambientes, em várias circunstâncias da vida. Você vai passar problemas, meu irmão, em vários setores da sua vida, mas ponha a sua fé em Deus, ponha a sua fé em Cristo, para não desistir, para não parar. Porque podia ser muito bem que na hora dessas lutas, na hora dessas conturbações, podia ser que algum discípulo quisesse desistir, podia ser que algum discípulo quisesse parar na caminhada, sabe? Às vezes, não, eu vou parar, eu estou cansado, eu vou parar da caminhada, não vou mais evangelizar, não vou mais pregar a palavra, não vou mais para a igreja, estou cansado, estou conturbado, a minha carne está excitada para o mundo, não vou mais para a igreja. Então, meu irmão, Jesus sabia que isso podia acontecer, e Ele dizia para nós: nesses momentos, meu irmão, coloca a tua fé em Deus e a tua fé em Jesus Cristo. Isso preocupa muito, meu irmão, porque tenho visto ultimamente, irmão, muitas pessoas, irmãos, pastores, caindo no mundo, meu irmão. Homens que um dia pregaram santidade, homens que um dia que pregaram santidade, ensinaram os irmãos o caminho da santidade, cobraram santidade da igreja, ensinaram o caminho certo ao rebanho, e hoje estão caindo no mundo, se depravando nas bebedeiras, nas farras, meu irmão. Mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Por quê? Porque que eles caíram? Porque no momento eles ficaram conturbados com o desejo da carne, e acabaram esquecendo de colocar a fé em Deus, e a colocar a fé em Jesus Cristo, e acabaram naufragando na fé. Outra conturbação muito grande que vem, irmão, essa, eu estava vendo, né? A rádio alcançando muita gente, e as pessoas vindo para os cultos, dia de domingo, o templo lotado de pessoas. E de repente você percebe: poxa, aquele irmão já desistiu, aquele outro também já desistiu. Poxa vida, cadê aquele casal que estava ali, já deixou de vir para a igreja? E você procura, liga, e às vezes não vê a atitude da pessoa, não vê a reação da pessoa, não vê a vontade da pessoa. Aí começa a vir na sua mente: poxa vida, por isso que essas igrejas grandes, meu irmão, quando essas igrejas grandes começa a vir muita gente, os pastores que já viram tanta gente vir para a igreja e desistir, eles acabam começando a adotar métodos para segurar o povo, e acabam se desviando da verdade. Não quero, de repente a igreja estava crescendo muito, e alugaram um prédio maior, construíram um prédio maior, e é bonito ver a igreja cheia, é bonito ver uma multidão dentro da igreja, é bonito ver uma multidão aglomerada. Então nós não podemos perder esse povo, não podemos permitir que essas pessoas deixem de vir. Vamos segurar elas com alguma coisa, vamos fazer uma campanha, vamos dar um amuleto, vamos inventar alguma coisa para segurar o povo. E ali o coração daquele pastor começa a se conturbar, meu irmão, e ele deixa de colocar a fé em Deus e a fé em Jesus Cristo, e começa a adotar métodos pelos quais ele vai se desviando da verdade. E é isso que está acontecendo com muitos. O coração se conturbou. Vixe, cadê aquela multidão que estava na igreja? Eu não posso perder esse povo, não. Eu tenho que fazer uma campanha, um movimento. O coração se conturba.
Ele abandona a fé em Deus e a fé em Cristo e vai fazer uma obra pelo braço da carne, vai fazer uma obra pela inteligência humana, pela capacidade humana, pela estratégia humana. E ali, meu irmão, ele vai perdendo a fé em Deus e a fé em Jesus Cristo. E ali ele vai começar a ter agora uma obra do homem e não mais a obra de Deus. Mas o Senhor diz que mesmo nessas horas o nosso coração não deve se conturbar. Se o rebanho, as pessoas começarem a deixar de congregar, querer ir embora, meu irmão, nós não podemos fazer nada. Creia em Deus, creia também em mim, Jesus Cristo disse. Ele disse isso. Às vezes de repente o irmão está na igreja, nós não temos aqui campanha para cura, oramos para curar, mas não temos campanha para cura. Nós não temos aqui campanha para cura, oramos para curar, mas não temos nenhum amuleto para cura. E de repente o irmão vai e lembra da velha igreja antiga. Vixe, eu estou com problema, estou com doença, com enfermidade, mas eu estou acreditando nesse evangelho aqui que o pastor está pregando, é verdadeiro, é fiel. Ah, mas eu estou precisando de uma cura, estou precisando de uma revelação. Eu vou lá vou lá naquele lugar lá que o pessoal revela, vou lá naquele lugar lá em busca da minha cura. E aí a pessoa começa a se conturbar. Mas na hora das conturbações, meu irmão, a mensagem que Jesus deixou para nós é: creia em Deus e creia também nele. Não se deixe levar por nada, amém, pessoal? Não, se vê doença e enfermidade, busque a cura em Deus. Você não precisa de uma campanha, não precisa de um amuleto, não precisa voltar para a Babilônia. Você precisa buscar em Deus a sua cura, em nome de Jesus. Ele continua dizendo: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. Olha o que Jesus está dizendo: a casa do meu pai, onde é que Deus habita? No céu. A Bíblia diz que quando João estava lá na ilha de Patmos, ele teve aquela visão, e de repente ele ouviu uma voz como de trombeta, e olhou para trás dele, era Jesus glorificado. E ali Jesus começa a falar para João, e João escreve as 7 cartas para as 7 igrejas, e Jesus manda uma mensagem para cada igreja. E no capítulo 4 de Apocalipse, João diz: depois dessas coisas, depois que eu escrevi as cartas que Jesus mandou, eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e ouvi aquela primeira voz de trombeta falar comigo: sobe aqui. E então eu fui arrebatado em espírito, e entrei por aquela janela no céu, e eu vi Deus assentado no trono. Eu vi 4 seres viventes ao redor do trono dele, e eu vi 24 líderes ao redor do trono, que se ajoelham de dia e de noite adorando o Senhor. João entrou lá na habitação de Deus, no lugar, no santíssimo lugar, no santo do santo, onde está a presença de Deus. E Jesus, irmão, ele estava dizendo para nós aqui: eu estou indo aliás, na casa do meu pai há muita morada, lá no céu, na habitação de Deus, onde está o trono de Deus, o lugar da presença da glória de Deus. Jesus diz: tem muitas moradas. Se não tivesse, Jesus diz, se não tivesse, eu diria a vocês, mas tem. Olha o que Jesus está confortando a igreja, irmão, os discípulos dele, a nós. E são as instruções de Jesus: na casa do meu pai tem muita morada, se não tivesse eu dizia para vocês, mas tem. O verso 3, aliás, final do verso 2: eu estou indo preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Amém. Então Jesus estava dizendo: olha, Pedro, João, vem cá, pessoal, eu vou subir, eu vou para a casa do Pai. Mas você não conturba o coração, não fica triste, não. Coloca a fé em Deus, coloca a fé em mim, porque eu estou indo preparar lugar para vocês. Oh, glória. E quando eu for e preparar lugar para vocês, aí eu volto de novo para buscar vocês, para levar vocês para morar comigo, irmão. Isso é consolo de Deus para nós. Essa é a instrução. Jesus estava dizendo: vocês ficam aguardando aí. Jesus estava falando isso. Como Jesus estava dizendo para nós: vocês fiquem esperando, porque eu estou indo só preparar lugar para vocês. Quando eu preparar, eu vou voltar para buscar vocês, para estar comigo. Jesus prometeu que vinha nos buscar, amados. Jesus prometeu para aquela igreja que sofreu tanto pelo Evangelho, que foram perseguidos, mortos, torturados, assassinados pelo nome de Jesus. Jesus prometeu para aquela igreja que ele estava vindo buscar ele. Prometeu para aquele povo que estava vindo buscar ele. E aquela igreja, meu irmão, aquela igreja foi uma igreja muito sofrida.
no ano 62 depois de Cristo. A igreja está ali atuante, os cristãos estão ali fazendo a obra. Alguns já morreram, outros estão vivos. Alguns apóstolos estão vivos ainda. No ano 62, levanta-se em Roma um imperador chamado Nero, um homem que começou a reinar muito novo, com 17 anos de idade. E esse cara era completamente doido, meu irmão. Ele tinha o sonho de construir uma nova Roma. E como ele não conseguiu com o Senado dele, com o pessoal lá, com as autoridades lá, ele não conseguiu persuadir eles, o que é que ele fez? Ele tocou fogo em Roma. Roma passou 6 dias pegando fogo, meu irmão. E Nero subiu vestido de uma fantasia de teatro, com a sua harpa, para cima de uma torre, e ficou lá tangindo a sua harpa, enquanto Roma pegava fogo. 6 dias pegando fogo a cidade. Dos 14 bairros de Roma, meu irmão, 10 foram totalmente destruídos pelo fogo. Apenas 4 bairros sobraram. E esses 4 bairros, meu irmão, eram onde habitava mais judeus e cristãos. Mais judeus e cristãos. E Nero, meu irmão, que viu que os 4 bairros que sobrou, onde habitava mais judeus e cristãos, foi o que ele fez. Ele tinha colocado fogo em Roma, mas ele dizia que era ele. Foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Você vê que a cidade que eles moram não pegou fogo, só pegou as outras 10 bairros. Os bairros que ele mora não pegou fogo. Começou, meu irmão, a maior perseguição contra a igreja. Ali naquele mesmo período, irmão, Vespasiano inaugurou o Coliseu de Roma. Passou 100 dias fazendo uma festa. E nesse período de 100 dias, meu irmão, eles mataram mais de 10 mil cristãos dentro daquela arena do Coliseu. E ainda no ano 70, ainda pelas mãos do imperador Nero, aliás, no ano 64, 66 por aí, o que é que Nero fez? Quando ele disse que os cristãos, quem tinha pegado fogo em Roma, começou a crucificar crente, meu irmão. E irmão, a história conta que ele crucificou tanta gente que faltou madeira para poder crucificar os outros. Aí foi que esse homem acabou se suicidando. Ficou doido por completo, suicidou. Tirou a sua própria vida. E levantou-se, meu irmão, um imperador pior do que ele, chamado Domitianos. E esse homem, meu irmão, ele se intitulou Deus. Agora ele queria que o culto fosse voltado para ele. E como os cristãos nunca cultuam ninguém que não seja Deus, meu irmão, começaram a ser torturados e massacrados. Porque cristão que é verdadeiro cristão só adora um Deus em espírito e em verdade. E ali, meu irmão, no ano 70, levantou-se um imperador chamado Tito. A rebelião dos judeus lá em Jerusalém, que Roma estava dominando. Os judeus estavam muito rebeldes, querendo tomar a cidade de volta. O que foi que Tito fez? Ajuntou o seu exército, entrou dentro de Jerusalém e queimou a cidade, destruiu o templo e dispersou os judeus por todas as partes do mundo. Foi a maior dispersão que os judeus sofreram até hoje. Desde o ano 70 de Cristo, depois de Cristo, até 14 de maio de 1948 agora, há 70 anos atrás, foi que os judeus voltaram de novo para Jerusalém, depois dessa perseguição em 70 depois de Cristo. E o templo foi destruído e ainda hoje continua derrubado. E os cristãos dispersos, sendo perseguidos, mortos e torturados, como inimigos do Estado, como inimigos dos judeus, como inimigos da lei, e sendo mortos de várias maneiras brutais. E ali aquela igreja está sendo massacrada. Mas eu acredito, irmão, que muitos momentos daqueles massacres, daquelas perseguições, daquelas angústias e dores, o povo escondido dentro de buracos, dentro de caverna para não morrer, fazendo cultos escondidos. Eu me lembro que muitas vezes foram lidas as palavras de Jesus no Evangelho de João capítulo 14, Jesus dizendo: eu vou preparar lugar e eu voltarei para levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Eu tenho certeza, meu irmão, que era o consolo daquela igreja, que era o conforto daquele povo nas horas de angústia e tribulação, era saber que estava ali só passando um tempo, era saber que estava ali só passando um dia, que Jesus tinha prometido que vinha buscar eles, e na verdade Jesus não veio através do arrebatamento, mas eles dormiram em Cristo, e hoje estão no paraíso com o Senhor, meu irmão, já repousando das suas obras, esperando a ressurreição para receber a herança eterna. E outro dia, estava lá em casa orando, comecei a me lembrar do apóstolo Paulo.
E comecei a ler a carta de Paulo, e Paulo dizendo: meu desejo é de partir e estar logo com o Senhor, porque isso para mim é muito melhor. E aí eu parei para perceber, eu digo: meu Deus, agora Paulo já está lá. Ele estava vivo como eu aqui, escrevendo uma carta, doido para partir, e agora ele já partiu, já está lá. Essa promessa aqui já se cumpriu para ele. Ele já está no paraíso, ao lado do Senhor. Então, meus amados, qualquer circunstância que você passar na sua vida, se hoje você é uma pessoa simples, de pouco recurso, que passa privações, necessidades, hoje você é uma pessoa que tem perdido muito desse mundo para servir a Cristo, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, não é aquela pessoa vista pela sociedade, porque a sociedade só quer olhar para quem tem dinheiro, para quem tem poder aquisitivo. Você não precisa viver triste por isso, você não precisa viver angustiado por isso, não, meu irmão. O Senhor falou que nós estamos aqui só passando uns dias, que a nossa verdadeira morada é lá junto com Ele, amém? Que Ele foi preparar lugar e vai voltar para levar nós para junto dEle. Agora, meu irmão, imagina o lugar que Jesus está preparando para ti, viu? Imagina o lugar que Ele está preparando para você habitar com Ele. Então, você não pode, meu irmão, desanimado, caminhada. Você não pode baixar a guarda, baixar a cabeça, deixar que o desânimo vem, meu irmão. Quem aqui nunca passou desânimo? Todos nós passamos desânimo. Eu já passei desânimo, todos já passaram desânimo. Tem aquele dia, meu irmão, que é um dia mais difícil que todos os outros juntos. Tem dia que o desânimo vem em cima da gente como um lençol, cobre a gente por inteiro. É desânimo de orar, é desânimo de ler Bíblia, é desânimo até de se levantar, de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa. Nós não podemos deixar que nada venha parar a nossa caminhada com Deus, amém, pessoal? Há uma promessa a se cumprir, há uma promessa a se cumprir da parte de Deus, e essa promessa vai se cumprir, e nós precisamos permanecer fiéis a Ele em nome de Jesus. Agora Tomé disse, e Jesus disse, verso 4: mas vocês sabem para onde eu vou, e conhecem o caminho. Aí Tomé foi e disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como é que nós vamos conhecer o caminho? Como é que nós podemos conhecer o caminho? Aí Jesus foi e explicou: Tomé, ele disse no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse: eu estou indo para o Pai, Tomé, e eu sou o caminho que também leva o homem para o Pai, e vocês conhecem o caminho porque eu sou o caminho. Eu vou para o Pai, e eu sou o caminho que leva o homem para o Pai. Ninguém pode chegar lá ao Pai se não for por meu intermédio. Jesus estava explicando isso. E então, verso 7, Jesus disse: se vocês me conhecessem a mim, vocês também conheceriam ao meu Pai, e já desde agora vocês o conhecem e o tendes visto. Olha o que Jesus está falando. Olha, meus discípulos, Jesus dizendo: se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o Pai também, porque desde agora vocês têm conhecido o Pai e têm visto Ele. Aí Filipe vai e diz no verso 8: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Senhor, então mostra o Pai para nós, queremos ver o Pai. E Jesus diz o que no verso 9? Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha aí, meu irmão. Jesus, o que Jesus está dizendo? Filipe, você está olhando para mim, Filipe, você está vendo o Pai. Porque quem me vê, Filipe, vê o Pai. E como é que é isso, pastor? Quer dizer que aqueles homens olhar para Jesus, eles viram o próprio Deus, estavam vendo o próprio Pai. Se Jesus não é um e o Pai não é outro, sim, Jesus é um e o Pai é outro. Jesus era o verbo de Deus e veio habitar entre nós, e o Pai é o Deus Espírito que estava lá sentado em seu trono. Mas Jesus disse que quem visse Ele estava vendo o Pai. E como é que a gente pode entender isso melhor? Vá lá em Colossenses 1, verso 13. Colossenses, depois de Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Colossenses 1, verso 13. Verso 13 ao 15 diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele se refere a Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1, verso 1, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 1, verso 1, aí vizinho de Tiago. Jesus diz: quem vê o Pai vê, quem me vê a mim vê o Pai. E Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O Filho é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, olha o que ele está dizendo, a imagem expressa da sua pessoa, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas presta atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo que Jesus é o quê? O resplendor da glória de Deus. Quem olhava para Jesus estava vendo o resplendor da glória de Deus. E ele diz mais, que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ou seja, irmão, presta atenção nisso, que Jesus Cristo, meu irmão, ele era o próprio Deus na terra, a figura do próprio Deus na terra. Mesmo o Pai estando lá no trono dele na glória, que olhava para Jesus, Jesus expressava a imagem. Ou seja, o que Jesus fazia era de acordo com o que o Pai, tudo que Jesus realizava era de acordo com Deus, era alinhado com Deus. Quem olhava para as obras de Jesus era vendo Deus trabalhar. Quem ouvia Jesus falar era ouvindo Deus falar. Jesus era a imagem expressa, era a pessoa do próprio Deus ali na terra, expressando. Quem olhava para Jesus, estava vendo Deus. E lá em João capítulo 1, ele fala algo ainda mais forte sobre isso, quando ele diz assim, João 1, volta lá para João 1, Evangelho de João. Isso aqui, irmão, seriam várias pregações. Só isso aqui que eu estou falando para você já seria uma pregação. Mas como eu quero pregar expositivamente, eu quero pregar versículo por versículo, então a gente está vendo aqui por cima. Mas só essa questão de Jesus ser a imagem de Deus, aqui seria uma pregação de mais de 1 hora para a gente pregar. Mas a gente está vendo aqui só rapidamente. João, versículo 1, verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Mas ele diz, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Olha aí, olha aqui, meu irmão, que coisa, o que ele está falando? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Amém. Então Jesus diz aqui para os seus discípulos, irmão, que eles estão ali diante do próprio Deus, porque Jesus, tudo que ele fez foi a vontade plena de Deus. Cada movimento de Jesus era fazendo a vontade de Deus. Cada piscar de olho, cada passo, cada palavra, cada levantar de mão, era a vontade de Deus que ele estava fazendo. Por isso ele disse, por isso ele falou, que olhando para ele era olhar para o próprio Deus. Amém? Aí algo mais profundo que eu não vou falar hoje, porque senão a gente não consegue entrar direito no assunto, aí os irmãos ficam sem entender direito. Mas ele diz que a igreja e Jesus são apenas um também. Jesus e o Pai são apenas um. E a igreja e Jesus também somos apenas um. Mas como assim, pastor? Se Jesus está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Pelo mesmo Espírito que ligava Jesus com o Pai e tornava eles apenas um, é o mesmo Espírito que liga você com Jesus, tornando você e Cristo apenas um. Ao ponto da Bíblia dizer que Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ao ponto da palavra de Deus dizer que quando Paulo perseguia a igreja, e Jesus disse, Paulo, por que você me persegue? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, perseguia a igreja, porque perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo, porque Cristo é a própria igreja aqui na terra. Assim como Jesus era o próprio Deus aqui na terra, assim a igreja é o próprio Cristo aqui na terra. Jesus diz, quem receber vocês, está recebendo a mim. Então tem algo mais profundo para a gente entrar,
Mas isso a gente vai deixar para outro culto, para poder a gente mergulhar bem. Amém, pessoal? Para entender bem essa questão aí. Porque senão os irmãos não vão entender bem. Mas vamos aqui para as últimas instruções de Jesus. Então, amado, Jesus está explicando aqui para o discípulo dele o quê? Está dando as instruções, que ele está indo para o Pai, está voltando para Deus, e estava voltando, e já tinha estado lá. Quando Jesus está perto de voltar, ele faz uma oração e diz: Pai, glorifica-me a mim com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E Jesus muitas vezes dizia: a geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Porque Jesus queria voltar para casa, queria voltar para o Pai, queria voltar para lá. Então Jesus estava voltando, estava indo. Nesse exato momento que nós estamos aqui, ele poderia estar aqui em nosso meio, como ele esteve lá no meio do discípulo. E muitas vezes Jesus andando aqui na terra, irmão, enquanto Jesus andava aqui na terra, lá o Deus era real, lá no trono da sua glória. E agora Jesus não está mais aqui na terra, os seus discípulos estão, nós estamos, e Deus é real lá na sua glória, e Jesus também é real lá à direita, ao lado do Pai. Você lembra quando Estevão estava sendo apedrejado nas portas de Jerusalém? E quando Estevão era apedrejado, o que é que ele disse? E o céu se abriu, e Estevão, ele disse: eu estou vendo Deus, a glória de Deus, e Jesus em pé à direita dele. Jesus, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e viu Deus assentado no trono, apenas a glória, claro, não pôde ver a face de Deus, viu a glória de Deus, e viu Jesus lá em pé, à direita de Deus. E depois o céu se fechou, mas ele continuou lá, Deus continuou lá, e Jesus continuou lá. Porque Jesus disse que estava voltando para o Pai. E o que ele está fazendo lá, pastor? A Bíblia diz que agora ele está fazendo lá, ele está intercedendo por nós. Irmão, isso é muito forte. Por quê? Porque o povo judeu, a religião judaica, o sumo sacerdote, ele era o homem escolhido por Deus para representar Deus diante das pessoas, diante da nação. O sumo sacerdote representava Deus diante da nação. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ele representava lá, agora ele estava lá diante de Deus, representando o povo. E ali podia qualquer pecado ter sido cometido, mas quando ele entrava lá dentro do Santo do Santo, e pedia a Deus que perdoasse o pecado daqueles que estavam arrependidos, Deus perdoava, porque Deus ouvia a oração do sumo sacerdote, que era o homem escolhido por Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus veio, e aboliu esse sumo sacerdócio levítico, e agora Jesus se fez o novo sumo sacerdote. Ou seja, enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele representava Deus diante dos homens. Mas agora, como sumo sacerdote, ele entrou lá no céu, e agora ele representa nós diante de Deus. Os judeus tinham o privilégio, meu irmão, que outra nação não tinha. Nenhuma outra nação do mundo tinha. De quê? De ter um sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano, a cada 365 dias, aquele sumo sacerdote entrava ali com muito temor, atrás daquele véu, ia falar com Deus, pedindo pela vida do povo, e Deus ouvia e perdoava aquele povo, aqueles que estavam arrependidos. Agora nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, irmão, que está lá à direita de Deus, no Santo do Santo, não uma vez por ano, mas todo dia, toda hora, todo instante, para interceder por mim e por você diante de Deus. Irmão, eu acho isso tão profundo e tão glorioso, meu irmão, porque a Bíblia diz que Jesus precisou vir, se fazer carne, sentir o que o homem sente, passar pelo que o homem passa. Olha que Jesus chorou, olha que Jesus sentiu medo, sentiu pavor e angústia na hora do Getsemane, que ele estava lá e sabia pelo que ia passar. Olha que Jesus sabe o que é ser perseguido, foi chicoteado, apanhou de vara, de chicote, foi humilhado, perseguido. Então Jesus sentiu tudo que um ser humano pode sentir, e aí ele voltou lá para a presença do Pai, como homem glorificado, agora sabendo o que é que um homem sente quando passa dificuldades, e falando para o Pai, intercedendo por você nas suas fraquezas e nas suas necessidades. Eu imagino que ele pode dizer: Pai, ajuda ele, porque eu sei o que é que ele está sentindo. E ali Deus imediatamente, meu irmão, já olha para você, porque ele está lá intercedendo por nós, todo instante, toda hora. O judeu tinha esse privilégio uma vez por ano, era um privilégio glorioso, e nós temos esse privilégio todo dia, de ter o nosso sumo sacerdote lá. E isso, meu irmão, é algo
que nós não temos valorizado, que nós temos desprezado. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que representa você na presença de Deus. Ele representa você em particular, na presença do Senhor. Pode chegar diante de Deus, por intermédio do nome de Jesus, que Deus para lhe ouvir. Pode chegar diante de Deus por intermédio do nome de Jesus e arrependido e confessar seu pecado, por maior que ele seja, e Deus lhe ouve, e Deus lhe perdoa, e Deus lhe limpa, porque há um Cristo vivo assentado à direita dele lá, falando por ti. Imagino que na hora que nós estamos de joelho diante do Pai, está lá o Pai sentado no trono e Jesus à direita dele. E na hora que nós estamos ali orando, falando com ele, nossas angústias e tristeza, o Pai está ali contemplando, olhando para você, e Jesus está lá do lado dele, falando com ele em teu favor, por teu intermédio. Então é isso que ele está fazendo lá. Ele deu essas últimas instruções para os seus discípulos. Eu vou me ausentar, mas vocês vão ter esses benefícios. Jesus estava falando. Então ele diz aqui no verso 10, nós lemos o verso 9, e agora o verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Irmão, uma irmã que era do outro ministério e está congregando com a gente, ela foi abandonada pela pastora dela. Tinha uma pastora lá, que aqui a gente não tem esse título de pastora, né? Estou falando só para identificar. Tinha a pastora dela lá e abandonou ela. Estava doente lá, fez uma cirurgia, estava lá abandonado todo mundo. Aí Deus nos usou para chegar até essa vida. E ali Deus foi, e ela começou a ouvir o programa da rádio. E ela começou, ela disse, com 17 anos de evangélica, agora que percebeu que estava aprendendo o evangelho. Aí ela disse que agora esses dias, simplesmente do nada, a irmã está vindo congregar e tal, satisfeita, feliz, contente. E do nada a pastora vai lá, manda um recado para ela, diz que quer falar com ela. Está preocupada com ela, que ela saiu da igreja. E manda lá uma pessoa perguntar a ela, e a pessoa pergunta para ela, irmã, você orou a Deus? Deus falou contigo? Deus falou com você para você sair da igreja? E a irmã estava lá com dúvida, sem saber o que responder. Sabia que tinha tomado a decisão certa, mas não sabia o que tinha que responder. Não, Deus não falou comigo não sei. Eu digo, não, minha irmã, Deus falou com você. O que Jesus está dizendo aqui? As palavras que eu digo a vocês não são minhas, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, se essa pessoa chegar a perguntar para você, Deus falou contigo, você pode dizer para ela, o próprio Deus veio a mim e falou comigo. E disse o que eu tinha que seguir. Como? Através da palavra. Porque Jesus disse, irmão, que ele não falou nada por si mesmo. As palavras que ele falou, era o próprio Pai falando. Então entende uma coisa aqui. Se esse culto que nós estamos pregando aqui está pregando uma mensagem verdadeira, genuína, autêntica, do evangelho puro e verdadeiro, pode ter certeza que é o próprio Pai que está falando conosco aqui essa noite, porque é a palavra dele. Ele disse, Jesus disse, as palavras que eu digo a vocês não são minhas, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a sua obra. Jesus estava dizendo, o Pai quem está falando por mim, eu não digo nada de mim mesmo, é Ele quem fala por mim, é apenas o que Ele manda, é o que eu digo. Então logo Jesus disse, olha, a palavra que vocês estão ouvindo aí, não era isso que Jesus estava explicando, ó? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Ou seja, vocês não estão crendo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Mas creio, porque a palavra que eu estou dizendo para vocês, é o próprio Deus quem está falando com vocês. Então aquele povo estava ouvindo ali Jesus falar, mas na verdade, ali era só o timbre de voz de um homem, mas era o próprio Deus falando por aquele canal, por aquele instrumento. E cada culto, cada momento que nós ouvimos uma palavra genuína e verdadeira, ou na rádio, ou na igreja, em qualquer lugar, que ela é verdadeira, genuína, sim, é apenas um timbre de voz de um homem, mas a palavra é o próprio Deus que está ali, falando conosco, como Ele está aqui essa noite, falando conosco em nome de Jesus. Então Jesus disse, no verso 11, creio que eu estou no Pai, e o Pai em mim.
creia ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Aqui Jesus fala, meu irmão, do poder que Ele concedeu à igreja, para realizar as obras que Ele realizou, e realizar obras ainda maiores do que as que Jesus realizou. E as obras que Jesus realizou: curas, milagres, prodígios, sinais. E nós, a igreja de Cristo, irmão, devemos também buscar viver essa palavra de poder, de cura e de milagres. Amém? Nós que estamos aí, diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Jesus disse que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. Eu fico prestando atenção numa coisa, irmão, que Jesus falou que o carro-chefe dos falsos profetas ia ser os milagres. Lá em Mateus capítulo 24, verso 11 e o verso 24, eu passei a semana inteira pregando isso na rádio, vocês ouviram? Jesus disse que eles enganarão o povo, enganarão muitos. Aliás, ele diz assim: surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganaria até os escolhidos. Jesus disse ali que o carro-chefe que puxa, que rege o ministério dos falsos profetas, são os milagres. Lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 11, Jesus diz que o falso profeta engana as nações com os milagres que ele realiza. Os milagres tão extraordinários que ele consegue enganar as pessoas com os sinais que ele realiza. Então, amados, entenda uma coisa, que eu percebo, irmão, é que nós, a igreja de Cristo, nós que somos o povo de Deus, temos esfriado na questão dos sinais, temos esfriado na questão das curas e dos milagres. Por quê? Porque muitos falsos profetas que surgiram, muitos falsos profetas, estão fazendo grandes sinais, está se cumprindo a profecia de Jesus, amém? Mas Jesus não disse que a igreja ia parar de fazer milagre também. Jesus nunca disse que a igreja ia parar de fazer milagre. Ele disse isso? Não. Ele disse que nós íamos continuar fazendo, que nós íamos fazer milagres e cura e prodígios, sinais em nome dele. Mas então a gente está tão angustiado em ver, meu irmão, o povo sendo enganado com sinais e prodígios e curas de mentira que eu digo para enganar, porque elas realmente acontecem pela operação do erro, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Os milagres e cura acontecem na igreja católica, no espiritismo, nas igrejas evangélicas que não pregam a verdade. Igreja evangélica que não prega a verdade é heresia igual católica, espiritista, qualquer outra religião. Se acontece milagre lá, pronto, acontece milagre na católica, no espiritismo, está acontecendo lá também. Por quê? É o clima que eles criam, o ambiente que eles criam. Toda hora eles falam de milagre, chamam o povo para receber milagre. Então eles despertam a fé no povo para aquilo, e a única coisa que o povo vai conseguindo lá é isso aí. Mas a salvação, a vida eterna não tem. Por quê? Porque é a igreja de falso profeta. Só que nós, irmão, mesmo pregando o reino de Deus, mesmo pregando a mensagem verdadeira, genuína, autêntica, Jesus disse que nós também poderíamos fazer os mesmos sinais que ele fez. Amém? E outros ainda maiores. Só que um detalhe: a diferença dos milagres da igreja de Cristo verdadeira para a igreja do falso profeta é uma diferença gritante. Por quê? Porque a igreja dos falsos profetas é a propaganda deles, vinha receber um milagre. E a propaganda de Cristo nunca foi essa. Jesus nunca andou chamando: ei, vem receber milagre, ei, vem receber cura, venham receber curas, milagres, prodígios, sinais, venham todos, me sigam, que eu vou fazer muita cura para vocês. Jesus nunca andou fazendo isso. Então nós devemos exercer os sinais e prodígios, amém? Mas temos que ter cuidado que não se torne o carro-chefe da obra. Nós não podemos usar milagres e prodígios, irmão, como isca para atrair o povo e pegar o dinheiro do povo, que é o que estão fazendo os falsos profetas. Você entenderam, amém? Jesus nunca fez isso. Jesus pregava o evangelho do reino e aí curava os enfermos e os doentes. Mas ele pregava o evangelho do reino. Então os milagres e prodígios vão acontecer pelas nossas mãos. Mas nós não vamos pregar a teologia da prosperidade, porque Jesus não pregou. Nós não vamos ficar pregando curas e milagres. Venham, porque Jesus não pregou.
nós vamos pregar o evangelho do reino, amém? E se em algum momento nós pregar cura e milagre, nós vamos estar pregando com entendimento, saber o quê? Que nós não vamos pregar uma mensagem sensacionalista, vamos pregar uma mensagem para os irmãos, para o homem de Deus, as mulheres de Deus que estão seguindo o evangelho, poder ter a fé também, para ficar curado de uma determinada doença, de uma determinada enfermidade. Mas isso é muito perigoso, irmão, porque deixa eu dizer para você uma coisa, o meu ministério, quando eu dirigi uma igreja, lá no sertão do Ceará, lá no bairro chamado Henrique Jorge, a igreja, uma congregação da Igreja Evangélica Congregacional, da UISCB, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, uma igreja com mais de 160 anos aqui no Brasil, eu dirigi aquela congregação, e o meu foco era totalmente o quê? O meu foco, milagres e prosperidade, conquista, vitória, era só o que eu pregava todo dia, era culto, era campanha toda semana. O clima dentro daquela igreja, irmão Adriano, era só cura, milagre, testemunho, cura, milagre. Igual essas igrejas que você vê por aí. Igual as igrejas que hoje a gente combate. Só para cura, milagre, Deus vai te dar, Deus vai fazer, prosperidade, conquista e tal. Era isso, girava em torno disso o ministério. Meu irmão, e aquele clima que a gente criou dessa palavra, não pregava arrependimento, não pregava santidade, ninguém queria saber do negócio de volta de Jesus, rapaz. Ninguém estava lá preocupado com arrebatamento, não sabia nem o que era isso, não pregava nem isso. Era cura, milagre, era bênção, prosperidade, conquista, Deus vai fazer, Deus vai dar. E o povo tinha aquilo na mente, era o que eu pregava, a fé vem pelo ouvir. E aí, tanto falar aquilo, o povo estava com aquela fé em alta. E todo dia tinha cura, tinha milagre acontecendo, tinha milagre, testemunho de milagre e cura. Tinha milagres, irmão, até estarrecedores. Se a gente for lá e conversar com meu amigo, por exemplo, um diácono lá que é amigo meu, e a gente senta lá e começa a lembrar daqueles milagres, começar a lembrar dos milagres que acontecia lá. Uma mulher que chegou na igreja, um Evaldo, com um braço quebrado, que o braço não movimentava mais, e na hora da oração lá, a mulher assim, meu braço ficou bom. Outra mulher chega na igreja com um mioma, um negócio, não é mioma, é que fica do tamanho da laranja? Um mioma, né? Um negócio aí, não, cista, é? Dentro aqui. E a doutora dizendo, rapaz, a mulher com o bucho inchado, rapaz, você tem que se operar urgente. E ela, não, lá na igreja, lá, você vai ficar curado no nome de Jesus. Com 2 dias, a mulher sente uma dor e vai lá e o negócio sai. Em casa mesmo, Jesus, ali, a cura acontece. Chega lá no interior da Itatira, chamada Itatira, uma senhora chamada Kelly Aparecida, lá dentro daquele sertão, daquela caatinga que chama, né, dentro da Mata Braba. Aquela casa lá, e nós chegamos lá, e a irmã tinha levado uma queda, o médico tinha passado muitos remédios, tinha passado tratamento, e ela não estava fazendo nada. Chega lá, a mulher na cadeira lá, sem poder andar, paralisada as suas pernas, e eu chegava, aquela empolgação de milagre era tão grande, que eu disse para ela, em nome de Jesus, que eu vim a semana que vem, a senhora vai estar andando. Aí passou, meu irmão, quando a gente voltou semana que vem, a mulher estava andando, e quando chegamos lá, o que é que aconteceu? Já tinha uma multidão lá, meu irmão, arrodeando, esperando também um milagre. E eu me lembro de uma senhora que disse, ô irmão, ora aí por mim que eu estou sentindo uma dor de cabeça direto, não para. Eu digo, não minha senhora, pode ir para casa, ainda a senhora chegar em casa, a senhora já está curada. Meu irmão, quando eu voltei na semana que vem, ela disse, rapaz, foi do jeito que você falou, então eu chegar em casa, eu já estava curada. Irmão chegava para mim, irmão, ora aqui pela minha filha. Me lembro demais lá na igreja, que eu não quero dizer nomes mais porque está gravado, mas a gente pode falar com essas pessoas, elas falar. Chegar, irmão, olha pela minha filha, está aqui ardendo em fé, pode ir para casa, minha irmã, quando você chegar em casa, sua filha já vai estar curada, e ela ficou curada. Chegar na outra irmã, deixa jeito aqui, parar, irmão, que fez no teu braço, um caroço desse tamanho embaixo do braço da mulher, vermelho, sem olho nem nada, que é um tumor, dá um olho, não tinha nada. Irmão, pelo amor de Deus, eu estou com esse negócio aqui, está me maltratando, já fui no médico e nada resolvido. Eu digo, irmão, eu não sou nada não, mas em nome de Jesus a senhora está curada. E quando é no outro dia, eu venho chegando na caminhonete para pegar os irmãos para ir lá para o interior, para fazer o culto campal que a gente fazia toda semana. Lá vem o marido da mulher desesperado atrás de mim na moto. E meu Deus, o que é que esse homem quer? Quando eu encosto o carro, ele disse, irmão Jardel, peraí, o que é que foi? Rapaz, você falou ontem aquela oração, a mulher amanheceu curada. Eu não pude encontrar uma pessoa no meio da rua, irmão, era desse jeito. Encontrar uma pessoa no meio da rua. Aí eu me lembro que eu cheguei uma vez para uma senhora e disse, minha senhora, a mulher de óculos escuro, vai lá para o culto hoje visitar a gente. Não, olha, não posso não, levantou um tumor no olho, aquele negócio lá, ter sol. Eu disse, não, você já está curada disso aí, em nome de Jesus. E da mulher ficar curada no outro dia, meu irmão. E sabe o que ele dizia? O irmão Jardel me curou, era isso que ele dizia. Então por que acontecia em muitos outros? E os irmãos da igreja, irmão, os obreiros da igreja, meu irmão, toda hora chegando, rapaz, irmão, eu orei por um fulaninho, e o menino ficou bom, tinha umas verrugas, as verrugas desapareceram, caiu.
E era milagre todo dia, toda hora, o povo subindo em cima do altar para dar testemunho, meu irmão. Era muito bom, as pessoas sendo ajudadas. Mas que pena que o evangelho que era pregado era um evangelho falso, era um evangelho fraudulento, era um evangelho deturpado, distorcido, ganancioso, mundano, terreno, carnal. Não era o evangelho de Cristo. Usava o nome de Cristo apenas para fazer cura, como Jesus disse em Mateus capítulo 7. Naquele dia muitos dirão: em meu nome nós curamos, em meu nome nós expulsamos demônio, em meu nome vocês fizeram milagres. Mas essa parte de mim, vocês. Então, meu irmão, é importante as curas acontecer, é importante os milagres acontecer. Hoje em dia eu vejo gente expulsando demônio, e tem muita gente que não faz nem ideia o que é um demônio. Eu vejo pastor dizendo: pai, nós fomos expulsar um demônio, passamos a noite inteira expulsando demônio. Meu filho, não era demônio não. Você passou a noite inteira para expulsar o demônio? Não era demônio não. Meu irmão, um demônio, Jesus fala em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Até uma pessoa que não tem vida com Deus, se chegar para um demônio para expulsar, o demônio pode ir embora, por causa do nome de Jesus. Pastor, por que os filhos de Zeva não expulsaram aquele demônio? A Bíblia diz que o demônio deu uma pisa neles, tirou eles nu, porque eles não falaram com autoridade. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega: sai daí, demônio, sai. Isso lá expulsa o demônio, meu irmão. Por isso que o demônio deu uma pisa neles. Mas se eles tivessem chegado, como Mateus capítulo 7 diz, que muitos viram naquele dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos o demônio. Então não está isso na Bíblia. E não vão ser salvos por quê? Não tinha vida com Deus, vivia em pecado. Como é que eles expulsavam o demônio? Porque eles agiam com autoridade. E demônio, quando alguém fala em autoridade no nome de Jesus, ele sabe que tem que ir embora. Por causa do nome de Jesus, não é pela pessoa que está falando, não. Então o camarada dizendo: passei a noite inteira para expulsar demônio. Não era demônio. Se fosse demônio, com uma ou duas palavras, ele já tinha batido em retirada. Eu vi, meu irmão, lá uma mulher endemoniada há 24 anos. Uma senhora de idade com mais de 60 anos, subindo em cima da telha e correndo. Como é que uma mulher de 60 anos vai subir em cima da telha e correr? Vomitando cururu. E o povo não acreditava. Teve uma mulher que disse: não acredito. Na hora que a mulher começou a vomitar cururu, ligaram, o homem veio. Quando chegou lá, ficou olhando que a mulher vomitou o cururu, caiu a mulher para um lado e caiu ele para o outro, desmaiado. Possesso há 24 anos. E nós encontrarmos aquela mulher no meio de um evangelismo, e chegarmos lá, mesmo pregando heresia, mesmo pregando falsa doutrina, e chegar dentro da casa daquela mulher, os irmãos chegam lá e chamam: bora lá, a mulher está endemoniada. Chega lá: em nome de Jesus, demônio, saia dela agora e nunca mais volte. E a mulher ser liberta, e a mulher ser livre. Então, meu irmão, tem coisa que não é demônio. Nós fomos para um retiro lá no Eusébio. Aí chegamos lá no retiro do Eusébio, tinha duas meninas lá endemoniadas todo dia endemoniadas. Na hora não podia ter um culto que elas ficavam endemoniadas, todas duas. Aí um dia eu fui expulsar aquele demônio. Eu disse: rapaz, esse negócio está estranho. Aí eu falei para os irmãos lá: ei, isso aí não é demônio não, viu? Não é demônio o quê, rapaz? Você sabe nada. Isso aí não é demônio, eu vou resolver isso aí agora. Fui lá conversar com elas. Pronto, conversei, o demônio nunca mais se manifestou. Ia morrer de expulsar demônio nunca saiu, não era demônio. Outro dia chegou uma irmã na igreja antiga ali que nós congregava, e ela disse: irmão, aqui você expulsa o demônio. Rapaz, se aparecer, a gente manda ele embora. Vamos deixar ele ficar aqui dentro. Tem que mandar, né, irmão? Se aparecer aí, nós temos que mandar ele embora. Aí tudo bem, quando foi no meio do culto lá, a mulher começou a riscar cadeira, aquela coisa. Eu digo: oh, Jesus, é mais uma alma aflita querendo aparecer. Aí fomos lá expulsar aquele demônio. Aí quando foi outro dia, ela voltou. Aí falou com a minha esposa, né? Aí disse assim: rapaz, aí vocês expulsam mesmo demônio aqui, né? Porque lá na outra igreja que eu estava lá, o pessoal estava dizendo que expulsa demônio lá na porrada. Aí depois que eu fui entender porque os irmãos disseram isso. Por quê? Porque não era demônio, meu irmão. Era teatro, era manifestações teatrais. Aí tinha que sair na porrada mesmo, né? No puxão de orelha. Uma vez nós estávamos dirigindo um culto lá na dita congregação, estava lá. Claro, irmão, estou falando isso aqui, ninguém rebater ninguém, lógico. Falando isso aqui alegoricamente, né? Já expulsar demônio lá. Nós estávamos lá pregando um culto lá, no tempo das heresias. Aí de repente chegou lá um camarada lá conhecido da gente. Meu homem ficou possesso. Levantou-se de uma vez e virou o banco da igreja. Eu digo: Tony, vem cá, segura o microfone. Tony segurou, chamei 2 obelos lá, peguei ele aqui. Era pequenininho, peguei ele aqui, levei lá para dentro. Fechei a porta lá e ele lá. Aí eu peguei ele lá meio sério, me dei um abraço assim nele, assim, um alicate meio daqueles. Aquele abração, Tiago, que você dá, o abraço de urso.
Eu digo, ó, meu irmãozinho, isso aqui não é demônio não, viu? Isso aqui é safadeza sua e outra coisa. Respeite o culto, que eu não vou aceitar isso lá fora não. Ou você respeita o culto, ou se você fizer de novo, eu trago você aqui para dentro. Nós vamos começar bem baixinho, só nós dois. Meu irmão, abri a porta, ele voltou mansinho, sentou na cadeira, olhou um pouquinho, levantou e foi embora. Então, meu irmão, em nome de Jesus se expulsa demônio. Mas tem demônio que não é demônio, é manifestação da carne, e isso aí não tem como tirar. E eu vou lhe dizer, eu sei discernir quando realmente é a manifestação demoníaca. Agora, Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele fez. Amém, pessoal? Esse poder está em nós. Amém? Não é só os falsos profetas que podem fazer isso não. Agora o que é que aconteceu comigo? Eu não valorizava uma conversão. Eu não dava valor a uma alma convertida. Eu não dava valor. Eu queria ver era milagre. Meu negócio era ver milagre. Que tinha de gente naquela igreja. A igreja estupefou com pouco tempo. Aí eu cheguei para Deus. Deus começou a abrir os meus olhos. Eu disse, Senhor, eu não sinto prazer numa alma convertida. Senhor, eu só sinto prazer se tiver cura, se tiver milagre. Senhor, tira isso de mim, Senhor. Pedi para Deus tirar isso de mim, esse negócio de valorizar mais um milagre do que uma alma convertida. Meu irmão, Jesus disse que é muito melhor caber doente para o céu do que ficar bom e ir para o inferno. Eu digo, Jesus, eu estou mais maravilhado com os milagres do que com as almas convertendo. Não tinha ninguém se convertendo, era só a igreja lotada de gente querendo milagre, querendo cura. E aí eu pedi a Deus tirar isso de mim. E aí, meu irmão, eu sei que eu não podia ver um doente que ela ia lá botar a mão e repreender o mal e ministrar a cura. E eu sei que isso foi esfriando de mim. Isso foi esfriando, ao ponto de hoje que eu olho para mim e me vejo irreconhecível. Eu não podia ver um doente passando na rua, chamava o cara para orar, e hoje eu não faço mais isso. Só que agora eu atingi o outro extremo. Porque agora nós temos a pregação da verdade, nós temos a revelação da salvação, nós temos o evangelho da cruz, nós temos o evangelho do reino, mas nós também com este evangelho podemos dar lugar ao Espírito Santo, para que curas e milagres também aconteçam na vida do povo. Amém? Jesus disse isso em Marcos. Nós estamos dentro das instruções de Jesus ainda, viu? Ele falou aqui, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará. Marcos 16, Marcos capítulo 16, Marcos 16, 15 diz: e disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais, olha o que Jesus entregou para nós, e nós não estamos exercendo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Então Jesus disse o que, irmão? Que nós temos essa autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Amém? Agora nós não estamos exercendo isso. Por quê? Eu vejo homens de Deus como Leonardo Ravenhill, como David Wilkerson, como John Piper, isso lá dos Estados Unidos. Aí eu venho aqui para o Brasil, vejo outros homens de Deus também aí, alguns aí que eu vi pela internet que pregam o evangelho verdadeiro, e não vejo nem cura, nem milagre no ministério desses homens. Por quê? Porque hoje os milagres só podem acontecer na igreja dos falsos profetas. Por esses homens de Deus. David Wilkerson era um profeta de Deus. Não vi testemunho de cura no ministério dele. Leonardo Ravenhill era outro, não vi um testemunho de cura no ministério dele. Agora por quê? Porque a gente tem combatido as heresias, esse movimento sensacionalista que está aí de milagre, e a gente combate, irmão Gilmar, e que tem que combater mesmo, e não pode parar de combater, mas a gente não pode cair na falha, no erro de esfriar para ministrar também a cura das pessoas que estão necessitando, que é o que aconteceu com esses homens. Tanto combater os falsos profetas, as curas dos milagres, só para atrair o povo e pegar o dinheiro do povo, que eles acabaram esfriando na questão das curas e dos milagres. Que eu acho que é isso também que aconteceu com o nosso ministério. Os irmãos estão entendendo? Mas nós podemos restaurar isso, amém, igreja?
Podemos restaurar isso, sem heresia, sem sensacionalismo, mas apenas socorrer as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, ajudar as pessoas que estão padecendo, com aquilo que Deus já entregou para nós, porque Ele diz que no nome dEle, nós podemos expulsar demônios, e podemos curar os enfermos. Mas, eu até disse para o missionário Zé outro dia, Zezinho, nós temos que tirar um momento do culto, para nós impor as mãos sobre os irmãos enfermos, porque Deus quer curar por nosso intermédio, mas se nós não impor as mãos, as pessoas não vão ser curadas. Vamos imitar Jesus. O que Jesus fazia? Pregava o evangelho do reino, e depois ia impor as mãos sobre os enfermos, pronto, ia curar os enfermos doentes. Então, amados, isso é bíblico, amém? Voltando para João 14 e verso 12: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Pastor, e por que eu não estou vivendo isso? Por que essas obras maiores não acontecem pelas minhas mãos? Porque nós não estamos exercendo. Não estamos, por exemplo, as pessoas só vão se converter se você for lá pregar para elas. Se você não pregar para elas, elas nunca vão se converter. Do mesmo jeito, uma pessoa só vai ficar enferma se você botar a mão e ministrar. Se você não botar a mão e ministrar, também não vai acontecer. Verso 13. Estamos já concluindo. Olha, Jesus estava subindo para o Pai, mas olha o que Ele deixou para nós, irmão. Olha que pedra preciosa que Ele deixou para nós. Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Que Jesus está dizendo: eu vou subir, vou para o Pai, vocês vão ficar aqui, vocês não vão mais me ver, nem me tocar, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Amém? Agora, nós só precisamos ter a fé para receber, porque Jesus disse: Senhor, Pedro disse: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus disse para aquela figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ela secou, desde a raiz. Senhor, a figueira secou, o que houve? E Jesus disse: se vocês tiverem fé, vocês não vão só fazer o que foi feito à figueira, mas vocês também vão dizer a esse monte, saia daqui e vá para aquele lugar. E tudo que vocês pedirem em oração, não duvide, mas creia, e então você receberá. Amém? Ele deixou isso para nós, amados. Agora, o que é que nos impede de receber o que nós pedimos a Deus às vezes? Duas coisas. Primeiro, a incredulidade. Às vezes o problema é tão grande, tão gigante, que a gente já chega ali: vixe, meu Deus, isso aqui não tem como se resolver não. Aí o cara já ora ali desacreditado, porque acha que não pode resolver. Ele olha para a capacidade dele. Está entendendo? Você vai, por exemplo, uma cura de um câncer. A gente olha ali, vai com aquela incredulidade, porque muita gente morre de câncer, né? Não fica curado, aí já vai com aquela incredulidade: não vai ficar curado não. Não olha para a tua capacidade. Olha para o Deus que a Bíblia diz em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. O Deus que nós servimos é o Deus onipotente, amém, irmão? E o que é ser onipotente? Que Ele pode fazer tudo. Não há nada que Ele não possa fazer, meu irmão. Nada. Um dia Josué orou e Deus fez o quê? Parou a terra. Para a terra, Josué pediu, para, a terra parou. Está lá a terra parada, sem girar em torno do sol. Talvez girando em torno de si, mas não em torno do sol, porque o sol ficou parado lá. Eu até acredito que a terra continuou girando em torno de si, porque senão a questão do oxigênio, essas coisas ia complicar. Mas em torno do sol não, porque o sol ficou lá. E Deus parou, por quê? Porque um homem orou, pediu e Deus atendeu. Deus pode fazer tudo, Ele é onipotente. Quando a Bíblia diz que Deus é onipotente, que tudo Ele pode fazer, não há nada que Ele não possa fazer. Deus tirou o povo lá do Egito. Vamos lá, meu povo, sai do Egito. Chega lá o mar, a beira-mar aqui, a Barra do Ceará, a beira-mar, o oceano. E Moisés: Senhor, agora o que nós vamos fazer? Desesperado. E Deus diz: Moisés, está clamando por quê? Esqueceu que eu sou Deus, rapaz? Estende a tua mão aí, vai, o cajado. Olha o que é que eu vou fazer, né? Oh, glória. Aí veio aquele vento, ó. A Bíblia diz que o mar se abriu, meu irmão. Um dique de uma altura extraordinária de um lado, altura extraordinária do outro, e o povo passando naquele lado, olhando aquilo ali. Deus pode tudo, amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Aí o povo está lá, caminhou 40 anos, está lá, chega lá,
Está lá a terra de Jericó, a terra prometida, que coisa linda. Está lá o Rio Jordão. Rio Jordão, você já viu um rio cheio, meu irmão? Dá pavor um rio cheio. A largura dele, aquele monte d'água, é aterrorizante. Aí Deus disse, não é bem facinho. Pode avançar dentro d'água. Pode avançar. Pode avançar. Aí quando ele manda os homens avançar, os homens botam a arca da aliança no ombro. Quando eles vão, que ele pisa dentro da água, talvez todos se tremendo, né? A Bíblia diz que Deus faz as águas parar lá em cima. E as águas param. Fica lá segurando, fica aquele montão de água subindo no rumo de cima. Enquanto o povo atravessa. Aí quando o povo atravessa, que o último homem pisa fora do rio, Deus solta lá e vem. As águas de novo. Porque Deus pode todas as coisas. Amém, meu irmão? E Elias sabia disso. Elias ia atravessando o rio. E Elias chegou lá, meu irmão. Está aí o rio. Elias pegou a capa, pá, bateu no rio, pronto, as águas se abriram. Esses homens sabiam disso. Paulo sabia disso. É por isso que a Bíblia diz que até a sombra de Paulo, até a sombra de Pedro curava. Ele sabia disso, meu irmão. Por isso quando Paulo via um demônio, dizia, em nome de Jesus, saia dela. E não tinha medo. Por isso quando Paulo via um paralítico, ele dizia, levante e ande em nome de Jesus. E nós temos, meus amados, o mesmo que aqueles homens eram simples igual eu e você, homens falhos, imperfeitos, homens que deslizavam, que escorregavam, homens imperfeitos, meu irmão, homens que sentiam dores, angústia, tristeza, mas eles tinham essa certeza, Deus pode tudo e Ele está comigo, porque Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e Ele disse que faria, e se nós crermos, Ele também fará por nosso intermédio. Então, meu irmão, nas últimas instruções de Jesus para o seu discípulo, hoje a segunda parte concluindo, Jesus disse, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Então, amado, Jesus foi, mas Ele não nos deixou só, Ele ficou conosco, o seu Espírito está em nós, e esse poder está em nós para operar. Ele é o nosso consolo, é o nosso conforto. Essas são as últimas instruções do Senhor. E nós devemos viver esse Evangelho. Amém, pessoal? Vamos esperar o reino, vamos esperar a vinda de Cristo, mas vamos esperar, meu irmão, fazendo a obra com autoridade. Amém? Vamos esperar fazendo a obra com ousadia. Vamos esperar fazendo a obra do jeito que Paulo fez, do jeito que Pedro fez, do jeito que Jesus fez e disse que nós íamos fazer também. Vamos viver esse Evangelho na sua plenitude. Amém, pessoal? Quando se fala de plenitude nas igrejas heréis, já diz, opa, é muito dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro o Evangelho. Viver o Evangelho na plenitude não tem nada a ver, não tem nada a ver com ter os bancos cheios de dinheiro, com nada disso, nada. Viver o Evangelho na plenitude é viver o Evangelho no poder, na autoridade, na unção do Espírito Santo. É isso que Paulo disse, o meu Evangelho não chegou até vós apenas com palavras, mas com manifestação do poder e do Espírito Santo. Essas instruções Jesus deixou para nós, e nós podemos viver ela, vai depender da fé de cada um.